Bem, tudo tranquilo? Então, bom dia, né? Bom dia! Agora, hoje vamos aqui conversar um pouquinho sobre povos degenerados. Foi um tema que foi proposto para a gente conversar na manhã de hoje. Então, essa questão são as questões de 786 a 789 do Livro dos Espíritos. Então, vamos percorrer um pouquinho isso aqui, entendendo sempre que nós estamos dentro de uma lei de progresso. Tudo na nossa vida, tudo na nossa existência, tudo no contexto das leis de Deus progride, nada cessa, tudo está em movimento. É um determinismo da lei de Deus, incessante, inquestionável. Nessa lei não existe repouso e o letargo das forças, a inércia, né? Está sempre avançando. É uma escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. É aquela ideia de uma escada para o alto permanentemente. Eu acho que é uma figura de uma personagem das nossas infâncias, que é Joãozinho e o Pé de Feijão, né? Aquela escadinha que sobe e que não para nunca. Então, esse é o progresso. É uma escada infinita, é uma estrada para cima, inçada de perigos, impeços, sofrimentos e espinhos, que para nós se exibem como sendo dolorosos e difíceis problemas, né? Toda estrada pressupõe desafios, toda lei de progresso nos incita a superações. Então, é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui. A nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando o caminho aos seus irmãos. É aquele princípio de que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Ninguém fica para trás. Aquele que está mais à frente estende a mão para aquele que fica um pouco mais atrás. É um princípio da solidariedade que faz parte das leis de Deus em toda parte, né? Em toda parte há essa solidariedade, essa cumplicidade. Então, dentro desse contexto, e se a gente ampliar o olhar, e eu gosto muito de ressaltar isso, porque sermos espíritas é termos a oportunidade de estarmos sempre ampliando o olhar. A perspectiva espírita é uma perspectiva de uma responsabilidade de conhecer, de começar a conhecer determinadas leis, determinados princípios que nos facilitam o entendimento de determinadas coisas. Então, ampliando esse olhar, sabendo que somos espíritos, é importante a gente saber que sempre há um planejamento superior dentro desta lei do progresso. Não existe a casualidade, todas as coisas estão dentro de um processo de evolução. Quando a gente vai estudar um pouco sobre povos degenerados, a gente vai entendendo esse contexto. O povo degenerado de hoje é o povo evoluído de amanhã. O povo evoluído de hoje é o povo degenerado de ontem. Então, é sempre essa perspectiva de que não há estagnação, né? Então, o ser iluminado de hoje já foi o ser das trevas de ontem. O ser das trevas de hoje é o ser da luz de amanhã. Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender que há um contexto de planejamento superior que proporciona a todo mundo nascer simples, ignorante e progredir. Essa é a compreensão, esse é o entendimento, essa é a perspectiva que a gente precisa ter, né? Há um planejamento em curso, seja ele biológico, seja ele social, seja ele espiritual, seja ele moral. Então, ainda hoje de manhã eu mandei em alguns grupos que a gente faz parte um filmezinho, não sei se chegaram a ver alguns, um filmezinho que a humanidade está meio passando por alguns momentos de transição e está surgindo as questões da revelação dos extraterrestres.
Então, não sei se vocês estão acompanhando isso, mas nos próximos dias, nos próximos meses, o presidente norte-americano liberou o acesso a alguns arquivos secretos da NASA, situações desse tipo, de pesquisadores, de pesquisas, de revelações de seres extraterrestres. E vai ser lançado um filme, creio que no início de julho, um filme lá nos Estados Unidos, e um filme mundial, né, que vai ter um alcance dessa revelação. Ou seja, vão divulgar seres extraterrestres, essas coisas todas, o que tem de material, o que não tem de material, aí começa uma série de ilações a respeito do que vem a ser isso. E aí a reflexão que a gente estava fazendo hoje de manhã é que nós, enquanto espíritas, que já temos acesso a informações, estudos, conteúdos, a gente já consegue compreender que há muitas moradas na casa do Pai. A gente já consegue compreender os princípios espíritas, e que o que é Deus, a existência do Espírito, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das encarnações e a comunicabilidade dos espíritos. Então, para nós, se a gente perguntar aqui se há vida em outros planetas, para muitos de nós aqui, isso é uma realidade. A gente aqui não vai ficar assustado de dizer, existe vida fora da Terra. Claro que existe vida. Tudo no universo é vida. É o que a gente estuda na doutrina espírita. Existe gente morando em outro canto? Existe gente morando em outro canto. Claro que em condições proporcionais à atmosfera fluídica e material deste outro canto, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós, dentro de um planejamento de revelação, eu começo a entender que nós espíritas, por sermos os trabalhadores da última hora, como somos chamados, por termos acesso a muitas dessas informações, de repente, a humanidade que se deparará com uma realidade que trará dúvidas na cabeça de muita gente. Sabe o que é isso? Né? Uma série de situações de seres extraterrestres que foram arquivados, documentários, filmes, situações, naves, sei lá, alguma, não sei o que é que vem por aí de informação. Mas para nós, a gente vão perguntar, Edmundo, o que é que vocês sabem disso? E, de repente, a informação espírita para esclarecer estes princípios, que é o Consolador prometido pelo Cristo, para a gente não se enganar também de que a humanidade será espírita. A gente já falou isso aqui várias vezes, para a gente não cair nos mesmos erros que já caímos outrora. Quando eu digo já caímos outrora, porque nós já fomos sectaristas de diversas religiões. Nós já matamos em nome de Deus. Nós já morremos em nome de Deus. Quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê uma história da humanidade repleta de guerras religiosas, onde cada um quer que a sua verdade prevaleça, o meu entendimento prevaleça. Se eu sou cristão, eu não acredito e desacredito os muçulmanos. Se eu sou muçulmano, eu desacredito o judeu. Se eu sou judeu, e por aí vai. A gente acaba criando o sectarismo. Então, a gente não pode ter, enquanto espíritas, sabedores de todas essas coisas que nós já sabemos, achar que a humanidade será espírita no futuro. Não, não será espírita. Agora, a humanidade beberá na mesma fonte que nós espíritas bebemos, que é a revelação das leis divinas, a revelação das leis naturais. Então, todo mundo falará a mesma coisa, Ana. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Todo mundo vai falar do mesmo princípio. Todo mundo vai entender Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Todo mundo vai entender que há uma pluralidade dos mundos habitados. Todo mundo vai entender que há uma pluralidade das existências, voltando
a crer no princípio da reencarnação, que lá no princípio os próprios judeus já acreditavam. Apenas palavras. Trocou-se reencarnação por ressuscitação. Então, são palavras, mas o princípio da informação voltará. Todo mundo vai entender que somos espíritos, que não nascemos no berço e que não morreremos no túmulo. E todo mundo vai entender que há uma comunicabilidade dos espíritos, porque sempre houve. Não são apenas os espíritos espíritas que se comunicam mediunicamente. Todos os espíritos usam a mediunidade. Se eu não me engano, hoje é o dia de Pentecostes. É hoje, quem é que é mais católico aí do que eu? Foi no domingo agora, né? O dia de Pentecostes. E os católicos comemoram o dia de Pentecostes. É uma celebração na Igreja Católica Apostólica Romana, porque é a manifestação do Espírito Santo, como eles creem. O que é o dia de Pentecostes? É uma celebração 50 dias após a passagem do Cristo, a ressuscitação de Jesus, a passagem de Jesus na crucificação do Cristo, aonde os apóstolos inseguros por terem que ir pregar o evangelho, eles ficavam temerosos de como é que eles iriam conduzir a palavra e guiar rebanhos e granjear amigos sem a presença do grande timoneiro, do grande pastor de nossas vidas, de Jesus de Nazaré. Então, os apóstolos se sentiam sós para poder conduzir essa jornada. O dia de Pentecostes foi exatamente a manifestação espiritual do alto para todas aquelas pessoas e todos aqueles apóstolos, para que eles não se sentissem sós. Então, houve aquela situação de que os diversos apóstolos falaram a língua dos anjos. Línguas de fogo caíram sobre as suas cabeças e eles falaram diversas línguas para diversos povos que queriam beber daquela verdade. Então, esta inspiração superior vem a informação de que o dia de Pentecostes é a manifestação do Espírito Santo. Daí esse princípio de se entender que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o conceito de Deus Trino, as três manifestações de uma só palavra. Para nós espíritas, a gente respeita, a gente não discute isso, mas aquilo foi um fenômeno mediúnico, que acontece em toda parte, desde que o mundo é mundo. Mas o que a gente não vai discutir é o seguinte: o que é o dia de Pentecoste para os católicos? É um dia onde os céus auxiliam a terra, onde a mensagem dos céus chega aos irmãos que estão na terra. Então, o princípio que está sendo revelado aí é o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Se você está chamando isso de Espírito Santo ou de outro espírito, aí a gente discute depois. Mas o princípio é o da comunicabilidade dos espíritos. Quando Jesus ressuscita e aparece ao terceiro dia, qual é a mensagem da Páscoa cristã? Não há o quê? Não há morte. Então, a mensagem da Páscoa cristã é de que não há morte. Jesus ressuscitou. Então, os católicos acreditam de que não há morte. Se ele chama de ressuscitar, ou a gente chama de reencarnar, e se a vida continua no mundo, na vida espiritual eternamente, é outra discussão. Mas o princípio de que não há morte já está consolidado. Então, por aí a gente já discutiu dois princípios. Não há morte e comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados, aí vai chegar, pela ciência. Todo mundo vai dizer, você quer dizer que moram em outro canto? Moram. A existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, será suscitada a partir dessas revelações. Puxa vida, Deus não é Jesus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se há outros mundos, há outros Jesus, há outros Cristos que governam esses mundos. Então, esses princípios são revelações das leis de Deus, e todo mundo vai chegar nessas evidências. Então, estejamos nós, espíritas, que já estudamos tudo isso, preparados para esclarecer, porque da mesma forma que nós somos questionados e convidados nos velórios para dizer alguma palavra de conforto, de consolo, de amparo, para dizer às pessoas de que não há morte,
a gente vai ser convidado e chamado para dizer: há vida em outros planetas, há muitas moradas na casa do Pai. E quem vai estar preparado para isso seremos nós. Então, nós seremos esses embaixadores das revelações, que é a chave da informação para a gente compreender muitas das revelações que já foram ditas antes. Então, o videozinho que eu mandei hoje foi o vídeo do Evangelho de Enoque, que é um livro do Velho Testamento, que as pessoas vão reentender a interpretação do que ele quis dizer. Por quê? Porque a chave vai chegando para a gente compreender alguma coisa. Não é? Quando Jesus disse a Nicodemos que para a gente ganhar o reino dos céus é preciso nascer da água e do Espírito, durante muito tempo a gente entendia que aquilo ali era o batismo. Então, nascer da água e do Espírito é ser batizado. Com a chave da reencarnação, a gente entende que nascer da água e do Espírito, tantas vezes quantas forem necessárias para chegar ao reino dos céus, é reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. É a chave do entendimento para a gente compreender as leis de Deus. Então, nós, espíritas, meus irmãos, somos esses trabalhadores da última hora que precisamos estar preparados para revelar essas informações. Isso nos coloca numa situação de melhor do que os outros? Claro que não. Nós somos todos iguais, apenas a gente leu algumas coisas antes. Apenas a gente tem compromisso com a verdade, com o Cristo, com a seara do Cristo, que outros não têm. A gente precisa revelar essas coisas, precisa dar testemunho dessas verdades. E essas verdades servem para facilitar a nossa vida, para a gente compreender, porque o tempo de hoje, as dificuldades, a transição que a gente está passando, os desafios que a humanidade está passando, é um desafio para a gente dar testemunho daquilo que a gente já sabe. Não adianta mais a gente ficar falando, repetindo textos, não é isso. O que a gente tem que fazer hoje é dar testemunho, Roberta, falar do que a gente sabe, do que a gente é e do que a gente faz, porque somos loucos. Como você falava no estudo do Evangelho, porque somos loucos. Por que somos loucos? Porque muitas pessoas nos taxam de loucos por seguir determinadas verdades, por acompanhar determinados pensamentos, por falar com os mortos. Uns amigos meus me chamam de Gasparzinho, é meu apelido. Gasparzinho é aquele personagem do Fantasminha. Por quê? Porque eu falo com os mortos. Então, para muita gente, falar com os mortos é coisa de louco. Então, nós somos esses loucos, porque seguimos ao Cristo, porque optamos pela porta estreita, e muitas vezes isso é ser taxado de louco, porque no mundo de Marta, viver como Maria é desafiador. As irmãs Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que uma optava por cuidar das coisas da terra, e a outra cuidava de ouvir Jesus, de acompanhar o que Jesus tinha a dizer. Então, é por isso que Marta, reclamando de Jesus quando a visitava, dizia: ô Jesus, mande Maria me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, tu andás muito ocupada com as coisas da terra, mas não se preocupe, porque Maria já fez a sua escolha. E fez uma boa escolha, que nunca lhe será tirada. Ou seja, optar pelas coisas dos céus é investir na eternidade, é investir nas coisas do Espírito, que é o que de mais importante nós estamos fazendo aqui. Então, meus irmãos, há um planejamento superior falando dessas coisas de cima. Então, o dia de Pentecostes é a presença dos céus iluminando a terra. Então, isso é comunicabilidade dos Espíritos, isso é planejamento superior, para que a gente nunca esteja só, para a gente compreender melhor essas coisas. Então, todos falarão a mesma coisa, todos beberão da mesma verdade, que são as leis de Deus. Então, o católico continuará sendo católico, falando a mesma coisa. O protestante reformista continuará sendo reformista, com seus livros sagrados, com seus templos sagrados, falando a mesma coisa. Porque é o que dizia Leon Denis: tende como templo o universo, tende como altar a consciência, tendo como imagem Deus, como altar a consciência e como religião o amor. Essa é a religião, é a perspectiva do futuro. A gente não vai mais estar discutindo o credo de ninguém.
A gente não tem mais esse direito de discutir o credo de ninguém, porque fazer o bem é o passaporte da nossa evolução. Então, há um planejamento superior cuidando de todas as coisas, né? Então, dentro desses contextos, meus irmãos, há um planejamento maior em curso sobre leis divinas e sob o comando de Cristo. Cristo Jesus, o nosso governador planetário. A existência humana não é um ato acidental. A justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Nada é por acaso, né? Então, a gente, nesse capítulo da Lei do Progresso, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, vamos passar aqui pelas questões dos povos degenerados, que são esses subcapítulos que estão na Lei do Progresso, o estado da natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, a influência do espiritismo no progresso. A gente acabou de falar aqui, a influência do espiritismo no progresso da humanidade. A gente vai ajudar a humanidade a esclarecer-se a respeito da vida fora da Terra. Vai acontecer já já. E isso vai acelerar muita coisa. Vai acelerar muita coisa, porque isso vai vir um filme, vai vir informação, todo mundo vai querer saber, puxa vida, aí você vai revisitar muita revelação e vai entender com essa chave que estava faltando. Isso é uma catalisação do processo de aprendizado, né? Vamos lá, 779, a questão dos povos degenerados. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aquilo que a gente estava dizendo, a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, sempre haverá um irmão mais adiantado ajudando um irmão mais atrasado. Assim são nas sociedades, nos mundos e nas nossas casas. Nas nossas casas não há pessoas iguais. Sempre vai ter um mais treloso e um menos treloso. Sempre vai ter aquele que é a presença da luz, a mensagem da paz. Aquele que equilibra e que harmoniza, porque sempre há a presença dos céus esvaziando os infernos, não é? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Numa encarnação, o cara pede uma série de desafios. Aí diz, eu não vou conseguir enfrentar isso tudo sozinho, não. Aí um mais adiantado se preocupa, não, que eu vou também. Eu vou reencarnar e vou estar junto com você para a gente enfrentar essa tarefa. Então, às vezes, cuidar de um ou dois ou três ovelhas desgarradas precisa de um ou dois ou três pastores que se ajudam. Então, assim são as famílias. Tem sempre aquela figura que ajuda pais, ou avós, ou tios, ou parentes a cuidar de rebanhos, porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Né? Por isso que tem filhos que cuidam de pais, é por isso que tem sobrinhos que cuidam de tios, de avós, de netos. Sempre tem a figura de alguém que vem para auxiliar um determinado agrupamento familiar. Né? Então, os mais adiantados sempre auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aí o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o que segue imediatamente. Primeiro, o progresso intelectual, a capacidade de discernir o bem do mal, e depois o progresso moral. É por isso que há povos avançados intelectualmente, mas ainda atrasados moralmente, porque já conseguiram o progresso intelectual, mas ainda não o progresso moral, né? E eu vou correr um bocadinho aqui por causa do horário ali. O progresso intelectual antecipa o progresso moral para fazer compreensível o bem e o mal, e pode, então, o homem escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais avançado nós estamos, mais avançados moralmente estamos, maior é a capacidade de liberdade que a gente tem para agir. Né? Então, se eu tenho um filho que já consegue discernir o bem do mal, eu já dou a chave da casa a ele. Né? Se ele ainda não tem essa capacidade de discernir o bem do mal, eu não dou a chave da casa, porque ele ainda não tem juízo. Né? Menino, você não tem juízo ainda, então não tem juízo, não está evoluído para fazer determinadas coisas. Assim é a humanidade. Quanto mais evoluída a humanidade, mais liberdade de agir ele tem, menos vigilância ele necessita, porque a gente não precisa mais se cuidar com aquelas pessoas, porque eles já sabem o que fazem. Né? É o que Jesus dizia, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem ainda.
Um dia a gente vai dizer, não vai ser necessário o perdão, porque a gente já sabe o que faz. Não precisam nos perdoar, porque a gente não errou. A gente não erra mais. Um dia chegará, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui para as perguntas dos povos degenerados. Degenerado pode se referir a algo que deteriorou ou caiu para um nível inferior, seja física, mental ou moralmente. Pode descrever uma pessoa corrupta e depravada, um processo de abastardamento ou perda de características originais. Em algumas passagens bíblicas, o termo é usado para descrever uma decadência moral ou espiritual, como um povo que perdeu suas qualidades originais de uma videira excelente e que se tornou uma planta amarga. E dentro desse contexto, Kardec pergunta, questão 786, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde está, neste caso, o progresso? Então, aquela questão de Kardec, só muita gente evoluiu, depois o império cai em ruína e acaba. Assim, onde é que está o progresso em tudo isso? Né? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos dizem, quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Então, é o caso que os espíritos dizem que quando a gente está em transição, a gente está refazendo a nossa morada. E enquanto a gente está refazendo, enquanto a morada não está pronta, a reforma provoca uma perturbação. Fica tudo fora do lugar. Quem é que gosta de reformar a casa morando nela? É tão bom, né? Pintar a casa, fazer uma obra dentro de casa, né? Tudo fica fora do lugar, tome poeira, desarrumação. É um pouco o que está acontecendo, é uma transição, é uma reforma. E as coisas ficam fora do lugar. E você sente a sensação de que está desarrumado, mas vai ficar pronto, né? E quando ficar pronto, vai estar tudo muito melhor. É um pouco isso que ele está dizendo, né? Compreende mais o seguinte, eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixastes para habitar um palácio. Você era pobre, morava numa casa simples. Você ficou rico e você deixou a casa simples e foi morar numa residência melhor, um palácio. Então, um pobre diabo, como você já foi antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. O pobre diabo morava na rua, não tinha nem o casebre. Quando ele foi morar no casebre, já melhorou, não é? E você que morava no casebre e foi morar na outra casa, melhorou mais ainda. Sempre há progresso, né? Quem conta uma história dessa aqui, me contou um relato desse aqui, foi Rita. Rita não está aqui, mas ela disse o seguinte, que passou uma noite no Hospital da Restauração com uma parente, uma amiga, sei lá, e ela ficava assim meio incomodada porque as pessoas ficavam no corredor, sentadas no corredor, macas no corredor, uma situação de hospital com algumas dificuldades. E tinha um cidadão no corredor que ela até disse, né, seu Amaro estava sentado no corredor, deitado no corredor, e ela, quando estava por ali, seu Amaro vira para ela e faz, mas minha filha, isso aqui é uma maravilha, não é, minha filha? Aí ela parou assim, disse, olhou, disse, por quê? Não, porque toda manhã vem uma menina aqui, vê como é que eu estou, pergunta se eu estou bem, se eu não estou, me dá uma comidinha, bota remédio em mim, troca meu lençol, isso aqui é o céu. Aí caiu a ficha. Ou seja, é um morador de rua. Um morador de rua, quando chega no corredor de um hospital e é tratado minimamente, com a mínima dignidade, se sente no céu. Para uma pessoa que acha que aquilo ali é um inferno. Então, é essa situação. Sempre vai haver alguém mais atrás e sempre vai haver alguém mais à frente. E qual é a alegria dos céus? É esvaziar os infernos. Qual é o papel de quem está na frente? Auxiliar quem está atrás. Qual é o papel daquele que já é sensível
a mensagem do Cristo, fazer o bem sem se importar a quem. Eu não tenho que esperar que Bruno tenha alguma necessidade para chegar para Bruno e dizer, diga, Bruno, o que é que você quer? Eu estou esperando você dizer para eu poder lhe ajudar. Eu não tenho que esperar ninguém pedir alguma coisa, eu tenho que ajudar, porque é necessário ter olhos de ver. Essa é a tarefa da gente estar auxiliando os que ficaram para trás. Eu olhar para alguém, eu sentir que alguém está precisando de alguma coisa e fazer sem me importar e sem fazer com que ele peça, porque muitas vezes pedir humilha, pedir angustia, pedir dificulta. Então eu não tenho que esperar ninguém pedir se eu posso dar, se eu posso distribuir, se eu posso dividir. Esse será o estado dos mundos superiores, onde todos são solidários, todos se ajudam, não há necessidades materiais, porque as pessoas percebem isso, né? Então, pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíram ao tempo do seu esplendor. Ou seja, os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficará vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Ou seja, o povo que evoluiu num determinado lugar, esse já foi. Aquele império que caiu em declínio foi ocupado por outros espíritos. Então, a gente não pode imaginar, aquele povo ali é um povo degenerado. Não, os espíritos que estão ali estão no processo de evolução também. E depois eles seguirão adiante. Mas os que passaram por ali, que tornaram aquele império no apogeu, já seguiram, já estão em outras paragens, né? Porque tudo é progresso, tudo é movimento, né? Questão 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Ou seja, ninguém fica para trás. Pode demorar 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milênio, 2, mas todo mundo é resgatado. Todo mundo segue para a luz. Ninguém fica para trás, não é? Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Olha aí a pergunta, nós já sabemos disso. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Né? Nós somos antepassados de nós mesmos. Então, a pessoa que nós somos hoje é consequência da pessoa que nós construímos ao longo de diversas encarnações. É por isso que a gente não tem o direito de estar apontando o defeito de ninguém e de estar julgando ninguém que ainda está atrás na fila da evolução, porque nós também já passamos por lá. Não é? É o que Cristo disse quando pegou a mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem de vós está sem pecado? Quem de vós não já passou por isso? Né? Então, é por aí. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Tudo na vida é cíclico. É manhã, é tarde, é anoitecer, é madrugada e é um novo ciclo que começa. Então, se hoje estamos na madrugada, se hoje está escuro, se hoje está doloroso, é como dizia o poeta Victor Hugo, depois da noite mais escura, sempre há o amanhecer. Então, tudo na vida é cíclico. É manhã, é tempo de luz de criação, é entardecer, é tempo de outono, é verão, é primavera, é outono, as folhas caem, há uma renovação, é inverno, é escuridão, é recolhimento, é reflexão, mas é primavera, onde floresce tudo de novo, que é o amanhecer. Então, tudo na vida é cíclico, as nossas existências e a natureza nos ensina com as suas leis, né? Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Povos não são espíritos. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer que supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade.
Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aquele cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aquele cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aquele cujas leis se harmonizarem com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Ou seja, o progresso é o destino de toda a humanidade, né? E, para concluir, a questão 789, o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Uma nação única não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, quando todos beberem das leis de Deus da mesma forma, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho e nem de viver às expensas dele. Ou seja, quando todos nós bebermos da mesma fonte, compreendermos da mesma maneira, viveremos um só rebanho e um só pastor. É o que o Jesus de Nazaré já nos informou, né? Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Mas há outras ovelhas de outros apriscos que não me conhecem, mas me conhecerão, porque haverá um só pastor e um só rebanho. Um só pastor é a revelação das leis de Deus divinas que todos saberão, e um só rebanho é a humanidade civilizada que herdará a terra. Simples assim. Então, os povos degenerados de hoje serão os povos evoluídos de amanhã, né? Então, vamos ficando por aqui, por causa do horário, né, Marcelo? Vamos embora. E pronto. E estamos aqui conversando. Os povos civilizados, como tudo na natureza progride, um povo que hoje habita uma região mais atrasada, tecnológica e moralmente, não foi o povo que a originou. Este, já tendo evoluído, habita regiões mais evoluídas, física e moralmente. Estes primeiros vieram de regiões mais atrasadas, sendo para eles um avanço habitar o que aparentemente é degenerado. Tudo obedece à lei do progresso, não é? Que Jesus nos abençoe e ficamos por aqui. A prece. Vamos fazer aqui, concluir para a gente fazer a prece final, pedindo a Jesus, nosso querido amigo, irmão maior,